E está conosco o professor de Relações Internacionais da SPM, Leonardo Trevisan. Professor, nosso primeiro contato em 2026, então feliz ano novo. Sempre um prazer tê-lo aqui na Band News FM. Boa tarde. Boa tarde, Megali, boa tarde, Coutinho, boa tarde a todos que nos escutam. Professor, nesse dia movimentado, Megali. Só um pouquinho, né, professor? Movimentado, a gente Só um achou que pouquinho, a só um gente achou que a gente estaria agora num boteco bebendo cerveja, que nada. Exatamente, exatamente. Professor, o nosso André Coutinho aqui, que sugeriu que o governo brasileiro jogue miudinho agora, fique na sua, esperando os próximos acontecimentos, seria um bom candidato para o Itamaraty? É uma boa sugestão que a gente espere os fatos decantarem para tomar uma posição mais firme em relação ao que aconteceu? Olha, se não é um bom candidato por Itamaraty, eu voto nele. Eu não sei, porque é melhor esperar, viu? Eu acho que ele tem razão. Eu acho que ele tem razão, né? Vamos esperar ver que cara esse bicho tem mesmo, né? Vamos esperar para saber realmente o que aconteceu, né? Olha, eu aprendi uma coisa, Megali, ao longo dos anos, né? A revista Economist lança uma interpretação, lança uma análise, né? E eu fico bravo com a análise da revista, né? Mas não pode ser. O tempo passa, eu falo, Leonardo, eles tinham razão. O que a Economist falou sobre tudo isso que nós estamos vendo? Tudo muito estranho. Isso é Economist, né? No artigo de hoje, em cima do fato, né? E eles têm vários correspondentes eficientes na Venezuela. Está parecendo mais que Maduro foi entregue do que capturado. Não briguem comigo, briguem com a Economist. Usou o termo estranho, professor, é isso? Então a gente está em perfeita sintonia aqui. Uma situação estranha, uma situação difícil de compreender, porque, desculpe, quem é a pessoa mais protegida, né? É o presidente. Eu vou dar um exemplo concreto. O Mossad e o Bin cascaram, né? O Ali Khamenei. E eles estavam dominando os céus do Irã. Né? Os iranianos se organizaram de um jeito que não conseguiram deixar E olha que eles são bons de bola, hein? Então, quando você resolve proteger aquele que é a figura maior, você protege, né? Como é que aconteceu uma coisa dessa? Né? A pergunta que vocês fizeram, para que os bombardeios? Simples assim. Né? Então, de alguma forma, fica uma situação que eu acho que é definidora para os próximos passos. O que é que realmente aconteceu? Né? Porque as boquirroto, né? As boquirrotices do senhor Trump são conhecidas. Né? Ele fez no discurso uma mistura entre Washington, Chicago e Los Angeles e Caracas. Ele misturou tudo, botou tudo no mesmo prato. Né? E diz que os Estados Unidos eram eficientes nos 4 lugares. O exército americano era eficiente nos 4 lugares. Né? Todos nós ouvimos. Então, quando você olha para essa situação, realmente tem uma série de componentes que precisam ser melhor explicados. Numa situação em que os componentes precisam ser melhor explicados, a melhor análise é o silêncio. Eu acho que o Coutinho tinha toda a razão. O Itamaraty mais ou menos seguiu essa linha. Fez uma demonstração, falou até o necessário e parou. Né? Porque, de fato, nós não sabemos em que terreno estamos pisando. E depois, hein, professor? Qual que o senhor imagina que deve ser o papel do Brasil? Lá atrás, né, naquele momento de, entre aspas, química entre os presidentes Lula e Trump, o Lula chegou a se colocar à disposição. O Lula, imagino Sim. eu, não imaginava o dia de hoje, a madrugada de hoje, mas ele chegou a se colocar à disposição como um interlocutor entre Estados Unidos e Venezuela. E a partir de agora? Eu acho que o Lula já tinha recebido um sinal e ele é bom captador de sinais. Qual foi o sinal? Na Malásia, depois daqueles 39 segundos de amor, aquela coisa toda, na Malásia, né, ou quando eles sentaram juntos para conversar e tudo mais, o Lula tentou falar,
percebeu a reação de Trump e parou o assunto, porque o alvo dele ali não era salvar a Venezuela, o alvo dele ali era acabar, reduzir o tarifaço, que era o que ele queria fazer. Foi o que conseguiu. Né? Ele já percebeu que o assunto Venezuela era delicado demais. Né? E ele meio que segurou a diplomacia brasileira. O Brasil já teve, sabe, Coutinho, o Brasil já teve avanços fortes nessa situação. Em 2023, é bom a gente lembrar, o acordo de Barbados, né, era um acordo bem claro e bem definitivo. Né? Qual era o acordo definitivo de Barbados? Né? Troca o fim das sanções americanas por uma eleição livre na Venezuela. O fim das sanções americanas aconteceu. O Biden cumpriu sua parte, o Brasil foi fiador disso. Quem não cumpriu sua parte foi o Maduro. Né? A eleição não foi livre, foi fraudada, todos nós sabemos disso. Então, quando você olha para esse quadro, o Brasil já tinha um passado complicado nisso. Né? Depois, quando as fraudes aumentaram, houve um distanciamento com Maduro e Lula, embora a diplomacia brasileira na Venezuela continuou a cumprir seu papel. Por exemplo, né, os exilados, os asilados e exilados que estavam na embaixada da Argentina, que tinha posição completamente diferente da brasileira, que rompeu relações, o Brasil protegeu. Né? O Brasil conseguiu fazer isso e, de alguma forma, também a situação na fronteira com Roraima também foi bem administrada. Então, tudo isso contava. Né? Agora, com o confronto com Trump, a situação é outra, e eu desconfio que dessa missa nós sabemos pouco também, viu, Megali e Coutinho? Muito pouco. Quais são os interesses reais de petróleo dos Estados Unidos, nós sabemos pouco. Pois e em relação à doutrina Monroe, o Trump puxou lá o termo doutrina Monroe em determinado momento e disse que esse foi um conceito que foi esquecido, deixado de lado por outros governos e que não será mais assim. A América para os americanos. Né? A gente sabe onde isso levou. Né? Sim. O corolário do Big Stick, as intervenções na Nicarágua, no Panamá, golpe militar no Brasil, golpe contra Salvador Allende no Chile. A gente sabe, a gente se arrepia quando pensa em intervenções americanas na América Latina. Como é que o senhor vê a doutrina Monroe na versão 2025? Olha, primeiro de tudo, Megali, nós temos que prestar atenção na efetividade dessa doutrina. Uma coisa é falar, outra coisa é fazer. Sabe, quando a gente fala da doutrina Monroe, acho que a gente precisa prestar atenção, Megali, no que está acontecendo no macro, o que está acontecendo no grandão. Né? Não é bem doutrina Monroe, sabe? Eu acho que é muito mais uma divisão do mundo, um outro xadrez geopolítico que nós não estamos percebendo com clareza. Alguns anos atrás, a divisão era uma coisa clara. Vou dar um exemplo concreto disso. 1945, acabou a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha derrotada, acabado tudo, 2 novos donos do mundo, União Soviética e Estados Unidos. Eles se sentem em alta e dividem o mundo. Eu acho que isto mais ou menos já aconteceu. E eu acho que Trump fala da doutrina Monroe para não poder falar aquilo que o Peter Hegseth foi mais claro. Nós vamos pôr ordem no nosso quintal, nós vamos cuidar do nosso quintal. Porque a nova doutrina, a nova estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos faz exatamente isso. Coloca a América do Sul, e especialmente a América Latina, como uma espécie de quintal americano. Vamos brincar com as ideias? Como a Ucrânia é da Rússia e como Taiwan é da China. Vocês observaram que primeiro se disse que os Estados Unidos tinham vendido 11 bilhões, depois se viu que eram 380 milhões só e eram peças de reposição, não eram novos armamentos. A China cercou Taiwan num exercício militar que assustou o mundo, pela eficiência e pela rapidez. Os Estados Unidos não deram um pio. Quando a gente olha para isso, talvez a gente comece a entender melhor o quadro do que nós estamos falando. Nós estamos falando, na verdade, de uma situação em que os Estados Unidos precisam cuidar da sua parte, porque já foi dividido.
Então, quando nós olhamos para isso, a doutrina Monroe americana, ela ganha uma dimensão de prato meio frio, né? Porque, de alguma forma, isso já é daqui, já é deles, pelas decisões globais. Foi um alerta para os chineses, para eles não virem muito na América Latina? Pode ter sido, né? E os chineses estão bem fortes na América Latina. Quem tem alguma dúvida disso, dá um Google em Xangai, Porto Xangai, no Peru, e vai tomar um susto. 4 bi de investimento chinês, é o maior porto da América Latina, o porto mais moderno, permite petroleiro, permite containers, navio de containers mais forte do mundo. O agronegócio brasileiro abriu um olho desse tamanho para cima de Xangai, né? E a China. Porque imagina que iria reduzir em 1/3 o preço e o tempo de viagem para a Ásia, saindo dali de Xangai no Pacífico direto. Então, quando nós olhamos para esse quadro, fica um pouco diferente a América Latina. Eu acho que fica um pouco diferente também Venezuela. Vocês me permitem uma observação, assim, apenas uma desconfiança. Apenas uma desconfiança, né? Trump prometeu na sua campanha, né, que ele iria encerrar a guerra de Gaza, ele iria encerrar a guerra da Ucrânia, né? Pode esquecer, né? A guerra de Gaza é o que é, e a guerra da Ucrânia os russos avançam cada vez, todo dia eles avançam mais um pouco, né? Sobrou o que para Trump? Acalmar a sua base, né? Para ele fazer sobrou Venezuela. Se você olhar bem, tudo que está sendo feito em Venezuela é tratado como um troféu. E o troféu máximo é essa foto que ele colocou de um Maduro, né, com óculos que não pode ver nada. Né? Então, o troféu está feito. Né? Isso resolve o problema da Venezuela? Megali, assim como você lembrou de um pedacinho da história, né, sobre Monroe, se a gente fala daquela frase que eu ouvi bem, né? Nós vamos administrar a Venezuela. Eu ouvi o Trump falar, né? Bem claro. Né? Então, vocês lembram de uns outros países que eles disseram que iam administrar e tinham ganho? Eu vou citar 2, né? Para não citar o pior deles, né? Afeganistão e Iraque. Eles também disseram que tinham ganho. Também tinham feito uma manobra toda que iam mudar tudo e dominar o país, para não lembrar de Vietnã, né? Que é mais tarde, é do tempo que eu era criança, sabe como é que é, né? Então, quando você olha para esse quadro, né, talvez nós estejamos lidando mais, olha, desculpem a expressão, talvez, é só uma desconfiança, com um fenômeno mais de mídia do que um fenômeno de realidade. Vamos ter cuidado com isso, né? Porque a montagem feita hoje, o discurso do Trump hoje, não é um discurso de política internacional, é um discurso para a sua base. Olha como o exército americano é eficiente em Chicago, o exército americano é eficiente, ele misturou na mesma panela Chicago, Los Angeles, Washington e Caracas. Ou eu estou errado? Faltou Memphis. E Memphis, faltou né? a terra do Elvis Presley, né? Até a terra do Elvis faltou Memphis. No faltou balaio. Memphis, né? Porque ele disse que o exército americano foi eficiente nesses 4 lugares. Eu não sabia que a Constituição americana estava permitindo que o exército americano agisse dentro do seu país, porque ela proibia. Eu tive a curiosidade, professor, eu sei que a gente precisa dispensar o senhor, de buscar o discurso do Bush lá em 2003, em que ele anunciava a guerra no Iraque, né, os ataques do Iraque. Sabe quanto durou aquela fala? 4 minutos. Né? A fala de hoje do Trump durou 59 minutos. Né? É isso mesmo. Foi algo de uma natureza completamente diferente, embora os dois casos carreguem paralelos, né? Como a intervenção que deu errado no local em que os Estados Unidos garantiam que iam levar adiante sob os princípios democráticos, né? da excepcionalidade americana. Quando a gente fala sobre isso, a gente precisa levar sempre o cuidado que me ensinava minha avó,
Cuidado ao falar demais, que você fala bobagem. Quem Presta fala... bem atenção no que disse o Trump, né? O Trump disse que foi um processo impecável, né? Que não teve problema nenhum. Ele saiu, foi um passeio. O general que tomou, que o Don Kane, que falou, na verdade, chefe do Estado Supremo, do Estado-Maior Supremo americano, ele foi uma frase contraditória. Ele disse que os helicópteros foram atacados, que eles tiveram tiros contra, que foi uma ação heróica. Em quem a gente acredita? Exatamente. No que disse o presidente ou no que disse o general? Desculpa, eu só estou perguntando. Mas foram muitas as contradições, né, nessa fala que a gente mesmo apontou aqui quando elas terminaram. Até a questão do que será feito do petróleo. Não, nós vamos administrar, ali tem dinheiro saindo pelo chão, America First, mas aí eles diziam que o dinheiro seria usado para reconstruir a Venezuela. Será? Será? Não é muito modus operandi americano, né? E lembrando que foi um discurso lido, e aí ele faz um discurso lido, que mais ou menos tem começo, meio e fim, e depois ele desanda a falar, faz o Trump Show. Freestyle. Né? Freestyle. Professor, eu preciso dispensá-lo. Tem alunos seus. Exatamente. Mas, antes, só uma informação. Nicolás Maduro, nosso correspondente Eduardo Barão, trouxe essa informação aqui, foi levado de navio para Guantánamo, mandou para nós. Foi levado de navio para Guantánamo, em Cuba, e de lá foi colocado num avião que segue agora para Nova York. Guantánamo, Nova York, deve dar coisa de 4 horas, 3 horas. Depois, ou seja, daqui a pouquinho ele tá lá. Depois da chegada, ele será levado de helicóptero para uma prisão na cidade de Nova York, e a expectativa é que se apresente ao tribunal já na segunda-feira, tá? Professor Leonardo Trevisan, de Relações Internacionais da SPM, sempre um grande prazer. Bom sábado para o senhor, até a próxima. Obrigado, professor. Obrigado, é sempre um prazer conversar com você, Coutinho, prazer a gente trocar 2 ideias e rirmos um pouco, porque rir é fundamental para certos personagens, rir é fundamental. Amigos, muito obrigado. Um abraço. Obrigado, sempre muito gentil. Obrigado, professor. Bom sábado.